Então a gente vai começar nosso estudo. A gente vai agora para a terceira e última parte do nosso estudo sobre os planos de consciência. E hoje a gente vai trabalhar o diagrama 5. E a gente vai falar basicamente sobre lokas e talas. Loka e tala são dois termos em sânscrito, né, que querem dizer respectivamente mais ou menos local, loka, né, reino, local, e tala, lugar, espaço. Eles têm sentidos parecidos, né? A gente vai continuar usando a instrução que a HPB deu para o círculo esotérico, né, para a sessão interna, que era o grupo de alunos mais próximos dela, né, da sessão interna da Sociedade Teosófica ali nos últimos anos da vida dela. E a gente vai fazer referência a esse diagrama 5, que eu espero que vocês tenham estudado, e que vai estar aqui também disponível na descrição do vídeo, quando essa partilha estiver no YouTube. Então, vamos lá. Nessa sessão, eu quero começar com algo que a HPB disse que é muito importante para estudantes de ocultismo. Ela fala assim: os estudantes devem se tornar familiarizados com o significado correto dos termos sânscritos usados em ocultismo e devem aprender simbologia oculta. Parênteses. Simplesmente porque simbologia é basicamente a linguagem do ocultismo na nossa era. Até talvez a metade da quarta era, a maior parte do ensinamento era transmitido de maneira muito mais direta, porque os próprios estudantes naquela altura ainda tinham, né, corpos com preponderância de desenvolvimento psíquico ao invés de intelectual, né, para não colocar aqui um juízo de valor, né? E obviamente então muita coisa era percebida diretamente por aqueles discípulos, né? Então o símbolo não era tão necessário. Mas com a queda ali na quarta era, né, cada vez mais pronunciada, né, das escolas iniciáticas numa condição de feitiçaria por conta de mediunidade, né? O grande problema da quarta era foi a mediunidade, o grande problema da quinta era é a mediunidade. E eu espero estudar com vocês futuramente, não necessariamente sobre mediunidade, mas trazer estudos que tragam uma visão ainda mais clara do que aquela que a gente tem tentado transmitir aqui ao longo de 10 anos sobre os perigos da mediunidade. E a partir ali então da metade da quarta era, não especificamente, mas de maneira genérica, então a fraternidade viu a necessidade de começar, né, a ter que lançar mão de véus. Não no sentido de esconder o ensinamento necessariamente, mas de melhor preservar, né, para que ele não fosse perdido, né? Então, a simbologia é a linguagem do ocultismo na nossa era. Então esse é um estudo muito básico, né, muito necessário. Ela continua dizendo: para começar, a classificação esotérica correta e os nomes dos 14, 7 vezes 2, né, e 7 lokas. Então os lokas podem ser vistos no número de 7 e de 14, como encontrado nos textos exotéricos, né? Ela diz, isso deve ser aprendido. Os lokas são ali dados de maneira muito confusa, e a descrição é cheia de blinds. Blinds é uma palavra em inglês que a gente não tem uma tradução direta dessa palavra, mas assim, são subterfúgios, né? Por exemplo, quando você quer esconder um sentido, né? E você, num texto, por exemplo, você coloca ali um blind, né? Uma confusão, um subterfúgio realmente, né? Um artifício que vai evadir o significado num primeiro momento, né? Tem até uma nota que diz assim:
blinds são usados nos textos exotéricos, né, ou seja, nos textos públicos, e tem um valor duplo de ocultar verdades ocultas daqueles que não estão preparados para a sua recepção e de transmitir informação ao iniciado. Por isso que eu falei que os blinds em ocultismo não necessariamente têm a intenção de velar arbitrariamente, né? Ele vela do despreparado, mas ele deixa a pista para o iniciado. Um esoterista, né, se voltando para tais livros, pode obter uma quantidade de conhecimento que está oculto do olho destreinado. Uma boa lição no uso dos blinds pode ser aprendido por um estudo e comparação cuidadosos das classificações e explicações dadas abaixo. Então a gente vai ter um exemplo aqui, né, desses blinds nos textos esotéricos da Índia, por exemplo. Aí ela dá aqui 3 classificações de lokas, ou seja, mundos, planos, estados, né, que podem ser então usados como essa ilustração. Então ela vai dar aqui 3 listas de lokas de acordo com textos ou escolas diferentes ali na Índia. A primeira é a categoria ortodoxa e tântrica, que é a geral exotérica. E essa lista, os 7 lokas com os seguintes termos. Se vocês tiverem estudado ou tiverem à mão a figura 5, vocês não vão precisar memorizar essas palavras, mas vocês vão poder acompanhar aí ao que se refere. Então vamos lá. Nessa primeira categoria, que é tântrica e ortodoxa também, que é a esotérica geral, eles são descritos assim: Burloka, Buvarloka, Svarloka, Maharloka, Janarloka, Taparloka e Satyaloka. Acho que deve ter 8 aqui ao invés de 7. Não, 7. Aí, aqui são os 7, né? Lembra que ela falou lá que são 14 e 7. O segundo 7, que vai ser agora de outra categoria, que é a escola Sankhya, são refletidos. Então eles são dados na seguinte ordem. Essa daqui é a da categoria Sankhya e de alguns seguidores da Vedanta, da escola vedantina. É Brahmaloka, Pitriloka, Somaloka, Indraloka, Gandharvaloka, Rakshasaloka e Akshaloka. Eles estão refletidos em relação ao primeiro, né? Porque Burloka lá em cima, na primeira lista, o Burloka, Bur é de terra. Ele é o primeiro plano. Na segunda lista aqui, ele já começa do plano mais elevado, que é o Brahmaloka, e vai até o Yakshaloka. Aí ela coloca aqui, ó, tem também um 8º, que é Pisatyaloka, que é a morada dos fantasmas tipo duendes assim, malignos, demônios, enfim. Então teria um 8º loka aqui nessa segunda lista. Ela dá uma terceira lista, que é a lista vedantina, e que ela diz que é o que mais se aproxima da esotérica. E esses são Atala, Vitala, Sutala, Tala, Tala ou Karatala, Rasatala, Mahatala e Patala. Esses talas, porque eles só mudam ali o prefixo, né? Esses talas, tala significa de novo, né? Lugar, mundo, esfera, são definidos da seguinte maneira. Aí ela vai entrar numa definição desses talas. Mas então, vamos só olhar rapidinho aqui para esses 3. Aqui a gente vai ter um blind. Primeiro, um blind que a gente pode ver é que se você for pegar um texto, por exemplo, da primeira categoria, tântrica, ortodoxa, você vai ter os lokas listados de Burloka até Satyaloka, do mais inferior para o mais elevado, digamos assim. Se você vai para um texto da categoria Sankhya, você já vai ter eles listados de Brahmaloka para Yakshaloka, às vezes mencionando ali um 8º, que é o Satyaloka. Se você não se liga nessas coisas, você já pode se confundir aí e não conseguir fazer um paralelo entre essas duas listas. Porque, obviamente, que os textos vão descrever eles, né? Os textos exotéricos, né? Vão descrever, esse loca está a tal distância da Terra, esse loca está
é habitado por tal tipo de ser, etc. O terceiro já usa o termo tala, mas é interessante porque se a gente for pegar lá na primeira lista, tala já vai se referir já aos estados infernais. Então aqui tem um blind também, né? Uma confusão que o não iniciado, sei lá, ele não vai perceber, né? Essa terceira lista de locas, ou nesse caso talas, ela é dada do superior para o inferior, onde a tala, né, corresponde ao plano superior, mais superior, o sétimo, e patala é o mais inferior. Tá? Se ele estiver sendo usado como a sombra dos 7, que é o que a gente vai já ver como essas coisas se relacionam, e como está no diagrama 5, se vocês estudaram, vocês vão perceber que eles já vão ser usados para descrever a sombra de cada um dos lokas. Então, assim, antes da gente começar nas descrições, eu quero que vocês imaginem, primeiro que vocês entendam mais uma vez, planos não são lugares. Lembra lá no nosso primeiro estudo dessa série sobre os planos, e é a razão pela qual esse estudo está sendo chamado de planos de consciência. Eu lembrei a vocês. Olha, no final das contas, é tudo uma questão de estado de consciência. Eu até revisei com vocês algumas premissas básicas, né? Substância, espírito, né? Energia, né? A substância é uma, a vida é uma, a força é uma, ou a energia, se vocês quiserem chamar, é uma. É um só elemento. Em ocultismo só se admite um elemento. A variação desse elemento, ou seja, a diferenciação desse elemento, acompanha uma diferenciação de estados de consciência. E por isso que a gente pode dividir em infinitos níveis. Se a gente pegar qualquer um desses planos, a gente pode subdividi-lo em 7, em mais 7, em mais 7, em mais 7, até a gente chegar num mundo individual. Por exemplo, em ocultismo, esses planos eles são divididos, eles foram denominados assim com base nos seres, cujo estado de consciência gera aquele nível de percepção dessa uma substância, percebe? A gente fala assim, você está no Brasil, então você é brasileiro, certo? Em ocultismo a gente diria, você é brasileiro, então você está no Brasil. Percebe como a gente inverteu aqui uma premissa básica? Porque na perspectiva exotérica, né? Ou seja, profana, o mundo está lá fora, né? Então, eu estou dentro do mundo. Na perspectiva oculta, como o mundo é criado karmicamente, o mundo está em você. Então, isso é Brasil porque você é brasileiro. Porque você está nesse estado de consciência e isso daqui, essa uma substância é percebida por você com essas características de diferenciação. Entendeu? Então aquele plano ele não é denominado porque ele tem uma existência própria, independente, mas sim porque os seres, naquele estado de consciência, geram aquele nível de percepção, aquele plano de diferenciação. Dentro disso, o um elemento ele é infinito, né? Essa uma substância ela é infinita. Um polo nós chamamos de espírito, que é o polo subjetivo, a luz, o mais sutil, e um outro polo é a matéria, a escuridão, né? A diferenciação, e que vai num ponto de indiferenciação até voltar, né? Porque esses pontos se encontram no absoluto, né? Daí que eu quero que vocês compreendam um conceito matemático simples. Quando vocês estavam na escola, em algum momento vocês foram apresentados a uma figura, né? Uma linha horizontal, certo? No centro dela está marcado um 0, né? À direita, números positivos. Os números naturais positivos, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4.
À esquerda, os números negativos. -1, -2, -3. E como esse número é infinito, daí que para cada número positivo eu vou ter um correspondente negativo, certo? É assim que vocês têm que entender a relação dos 14 locas, ou dos locas e talas, como vocês vão ver descritos no diagrama. Então eu tenho a contraparte, né? Se eu tenho aquela... Vocês vão ver no diagrama. Se eu tenho ali no primeiro número do diagrama, eu tenho burloca, eu tenho ali um patalaloca que corresponde a ele. Eu tenho um tipo de mentalidade nesse burloca, eu tenho um tipo de mentalidade nesse patala. Compreende? E você vai pensar nesse esquema. +1, -1. Obviamente que, né, a gente está tentando resumir uma boa parcela dessa linha, que é infinita de numeração, em 7, né? Para, de novo, fins pedagógicos. Mas eu posso subdividir, então, isso em muitos, né, subníveis. Ok? Então ela vai dar uma descrição, né, desses talas. Ela fala assim: a tala significa não lugar. Vitala, alguma mudança para melhor. Esse melhor, entre aspas, é do ponto de vista da matéria. Porque mais matéria entra nele, ou seja, mais matéria se torna diferenciada. Esse é um termo oculto antigo, ela diz. Então, a tala, a é um elemento de negação, né? Como asat, não existência. Avidya, né? Não sabedoria. A tala quer dizer não lugar. Nessa compreensão dos talas, não como a sombra dos locas, mas como os próprios locas, a tala é o plano mais elevado. Não lugar, por quê? Porque a matéria é indiferenciada. Vitala é uma mudança para melhor, um tala um pouquinho melhor, porque a matéria se diferenciou. Então é um melhor do ponto de vista da matéria, né? Diferenciou um pouco mais. Sutala quer dizer bom, lugar excelente. Karatala, algo que pode ser agarrado ou tocado, de cara, mão. Isso é, o estado no qual a matéria se torna tangível. Rasatala, o lugar do sabor, do gosto, um lugar que pode ser sentido por um dos órgãos dos sentidos. Mahatala, esotericamente, grande lugar, mas esotericamente um lugar que inclui todos os outros, subjetivamente, potencialmente, incluindo todos os que o precedem. Isso, e patala significando debaixo do pé, de pada, pé, que é o pad ou base, né, de qualquer um deles. E, num certo sentido, se refere aos antípodas, a América. Então essa é uma descrição desses talas. Beleza. Uma descrição no sentido da palavra, né? Então, tomando essa classificação vedantina e seguindo sua correspondência nos estados de consciência, então a gente vai ter o seguinte. Agora ela vai descrever mais detalhadamente cada um deles. A tala é o estado ou localidade, entre aspas, átmico ou áurico. Ele se irradia diretamente da manifestação periódica no absoluto. Então a gente tem aqui o sétimo plano, certo? Plano mais elevado, sétimo contando de baixo para cima. E ela diz, e é o primeiro algo no universo. Sua correspondência no cosmos é a hierarquia dos seres primordiais não substanciais, num lugar que é nenhum estado. Essa hierarquia contém o plano primordial, tudo que foi, é e será, do começo ao final do Mahamavantara, ou seja, do grande ciclo universal. Tudo está ali. Essa afirmação não deve, no entanto, implicar fatalidade, destino no sentido de um fado, né? Tipo, inexorável. Esse último é contrário a todos os ensinamentos do ocultismo. Aqui estão as hierarquias dos Dhyani Budas. Seu estado é aquele de Parasamadhi, ou seja, além de Samadhi, de Dharmakaya, um estado onde nenhum progresso é possível. As entidades ali podem se dizer estarem cristalizadas em pureza, em homogeneidade. Percebe que ela está relacionando isso com os seres naquele estado de consciência.
Claro que isso corresponde a um estado da própria substância. Esse Atala, como sendo o primeiro plano no sentido de manifestação, o sétimo no sentido de mais elevado, representa um estado de homogeneidade. E a hierarquia de seres que corresponde a esse plano são os Dhyani-Buddhas. São seres que, nesse período, eles não têm mais para onde se desenvolver, né? Então eles estão cristalizados em pureza. Aí vem Vitala. Aqui estão as hierarquias dos Budas celestiais e Bodhisattvas celestiais, que se dizem emanar dos 7 Dhyani-Buddhas. Então aqui a gente tem mais uma pista de que aquele primeiro plano corresponde à morada, entre aspas, dos 7 raios, que não são entidades como você pode imaginar. Não imagine 7 arcanjos como o cristianismo pinta, né? Certo? Porque se a gente está falando desses 7 raios, eles são o tudo no estado de todo. Né? E aí dali se emanam, né, as correntes correspondentes, as hierarquias correspondentes de Budas e Bodhisattvas celestes. Ela diz, ele está relacionado na Terra ao Samadhi, a consciência búdica no homem. Nenhum adepto, salvo um, pode estar mais elevado do que isso e viver. Se ele passar para o estado átmico ou de Dharmakaya, alaya, ele não pode retornar mais para a Terra. Esses 2 estados são puramente hipermetafísicos. Aqui é uma coisa muito importante, porque tá vendo como ela deixou informaçõezinhas soltas assim? Então a gente tem primeiro essa questão, né? Que o Vitala, então, esse segundo plano na ordem de manifestação, tá? Ou sexto, na ordem, né, de mais elevado. Primeiro a gente tem uma dica, ele corresponde a Alaya e ele corresponde a Buddhi. Lembra que lá, Vitala lá o significado de Vitala é uma mudança para melhor, na perspectiva da matéria, porque a matéria diferenciou um pouco. Mas ainda é um estado hipermetafísico, ou seja, a gente está falando de Arupa, né? Um nível Arupa, certo? Então a gente tem essa primeira coisa, a correlação que a gente faz é com o nível búdico em nós, com a Laya no sentido planetário, ou seja, aquele 6º plano planetário, né? E ela diz, nenhum adepto salvo um pode ir além dele e viver. Ou seja, na hierarquia, existe um ser a cada vez, né, que detém o que em ocultismo a gente chama a palavra inefável. Que não é uma palavra, obviamente, né? Seria equivalente àquele velador que foi falado no estudo passado? Não. Não. É um hierofante. Quer dizer, pode até ser, né? Pode até ser. Mas não. Não, ela está falando aqui de um adepto. Sim. Então, a cada tempo, um chefe, né? O Shohan, né? O Mahashohan daquela escola, só um pode ter esse último segredo, digamos assim. E ele transmite, né, para o próximo e ele desencarna. Ok? Algumas pistas sobre isso, né? Então, esse Vitala corresponde ao estado de Samadhi. Né? Então, é o Samadhi mais elevado que um adepto pode alcançar aqui na Terra. Porque, além disso, ele precisa abandonar o corpo. A gente já viu isso lá no último estudo, né? A gente leu lá um trechinho que fala assim, a partir dali, ele precisa se tornar um Nirmanakaya. Aí vem o terceiro, Sutala. Ela diz, é um estado diferenciado que corresponde na Terra à humana superior e, portanto, à Shabda, o som, o Logos, nosso ego superior. E também ao estado de Manusha Buddha. Manusha quer dizer homem, terrestre. Como aquele de Gautama na Terra.
esse é o terceiro estágio de Samadhi, que é setenário. Ela fala, aqui pertence às hierarquias dos Kumaras, os Agnishivatas, etc. Então a gente tem mais uma pista sobre, né, esse plano de Sutala, né? Então é o plano que corresponde ao Mana. Existe uma correspondência com o Mana superior na nossa constituição, com Logos, ou seja, então no nível solar ele corresponde lá a Mahat, a mente universal, que é considerado uma mente universal porque é o agregado de todas as mentes individuais. Não porque é uma entidade, um Deus. O Logos não é um Deus. É a coletividade de todas as centelhas individuais, conscientes, autoconscientes. E ela fala que esse estado corresponde na Terra também ao de Gautama, né? Um Buda terrestre. É o terceiro estágio de Samadhi, e a ele pertencem também a hierarquia dos Kumaras. Quem são os Kumaras? A gente já conhece esse termo Kumara, porque eu já estudei com vocês um pouco sobre Kumara, a deidade, né? E a gente falou um pouco sobre os significados de Kumara, né? A gente falou sobre um pouco em algum momento sobre os significados de Vajrasattva, né? De Avalokiteshvara, do Cristo, e a gente falou então sobre o papel do que no cristianismo místico se chama o anjo guardião ou o anjo da guarda, né? O que a gente chama também de o mestre interno, né? Porque os Kumaras, essa hierarquia é aquela que são os filhos da mente, né? É quem transmite o fogo da mente. Essa hierarquia tem um papel no processo de despertar a autoconsciência ou transmitir o fogo da mente individual. E por isso eles também são chamados de Agnishivatas, né? Exatamente essa relação com o fogo. Aí então vem Karatala, ou Talatala, né? Karatala, um estado que corresponde a Sparsha, é o sentido de toque. E as hierarquias dos Dhyanishohans etéricos semi-objetivos, da natureza astral de Manasamanas, ou o puro raio de Manas, isto é, do Manas inferior, antes de se misturar com Kama, como numa criança pequena. Eles são chamados Sparsha Devas, os Devas dotados de toque, contato, né, dotados de tato. Ela fala, essas hierarquias são progressivas, a primeira tem 1 sentido, a segunda 2, e assim até 7. Cada uma contendo todos os sentidos potencialmente, mas não ainda desenvolvidos. Sparsha deveria ser melhor traduzido como afinidade e contato. Então vamos lá. Esse Karatala, então, corresponde ao Manasamanas, o Manas inferior. Ela fala, antes de se misturar com Kama, porque na nossa condição, o nosso Manas inferior, ou seja, o percebedor, ele está misturado com Kama. Certo? Ele já está misturado com o Kama, que é o instinto animal, ou a força animal, né? Então aqui, esse Manas inferior, que é a mente, né? Ela diz, esse plano também corresponde a hierarquias dos Dhyanishohans semi-objetivos etéricos, que também tem seus níveis progressivos. Lembrando que Dhyanishohan, né, é um planetário, ou seja, aquelas ordens celestiais que já passaram pelo estado humano, né, provavelmente nesse caso, ou ainda vão passar no caso dos Devas, né, e que tem seu nível, né, seus níveis, na verdade, de desenvolvimento, né. As hierarquias, entre aspas, inferiores desses Dhyanishohans, desses planetários ou celestiais, é que se ocupa da condução da manifestação. Porque eles são os mensageiros, e por isso no cristianismo eles são chamados de anjos, né? Porque eles são mensageiros, não de um Deus, eles são os mensageiros da lei. Eles atuam, cada uma dessas hierarquias, com seus regimentos e grupos e batalhões, como você quiser imaginar, né, essa organização, né, obedecendo à lei, desprovidos, né, do elemento
que a gente experimenta porque está encarnado no corpo físico, que é vontade pessoal separada, egoísta, esses seres não oferecem resistência, né, à lei, embora não estão livres de errar. Porque eles não são autômatos, né? Eles não são robôs. O que seria esse errar dele? Imagine o seguinte. Se eu tenho uma imagem e eu tenho um espelho, dependendo da qualidade desse espelho, esse espelho ele pode refletir essa imagem de maneira um pouco distorcida. Você atribui a uma vontade pessoal o espelho distorcer essa imagem? Não. Na medida em que essa substância ela for se desenvolvendo na ordem do desenvolvimento do cosmo, do qual ela faz parte, ela vai se tornar um espelho cada vez mais exímio. É nesse sentido. Esses seres, claro, estão a serviço dessa lei e tentam, dentro do seu próprio plano, dentro da sua capacidade, reproduzir o arquétipo que eles percebem. Mas isso não quer dizer que eles fazem isso perfeitamente. Agora, quando eu trago isso, eu não estou querendo dizer que eles são inferiores a nós. Porque assim, essa imperfeição desses seres, para nós, é mais do que perfeição. Certo? Eu tô colocando isso para dizer que esses seres não devem ser adorados. E nem a relação com eles deve ser desenvolvida nessa base. Como a gente desenvolve por conta das nossas religiões institucionalizadas. Eles devem ser respeitados, né? Devemos desenvolver honra, gratidão, né? Porque obviamente são irmãos maiores, mas não adoração como deuses, criadores pessoais, porque eles não são criadores. Né? Alguns desses planetários inferiores até podem ser convencidos, porque nosso planeta é um planeta jovem, eles podem até ser tentados, né, pela adoração humana. E podem, no caso de planetários que ainda não passaram pelo estado humano, obviamente, né, ou seja, eles estão na descida do arco, podem, como se diz, interpretar esses papéis. Né? Mas enfim, essa é uma outra questão. Né? Mas planetários avançados, não, obviamente. Né? E lembrando que o estado de Dian e Shouhan é exatamente o estado para o qual nós caminhamos enquanto humanidade. Pelo menos, né? Enquanto humanidade. Se individualmente a gente vai chegar lá nessa cadeia planetária ou não, é outra história. Mas como humanidade, esse é o destino, obviamente. Né? Que a gente se gradue na escola humana e vai trabalhar. Né? Aí ela fala, então, desses Dian Shohans, ela também relaciona, né, com eles são chamados de Sparshadevas, e etc. Esse é o quarto, né? Aí vai para o Rasatala, o quinto de cima para baixo, o terceiro de baixo para cima. Rasatala, Urupatala, é um blind dentro de um blind, ela diz. Ou seja, é um subterfúgio dentro de um subterfúgio. Porque raça, que significa sabor, pertence ao tala seguinte. Ela diz, esse estado corresponde às hierarquias do Rupa ou Devas da visão, que possuem 3 sentidos: visão, audição e tato. Esses são as entidades kama-manásicas e os elementais mais elevados. Como os Rosacruzes, Silfas e Undinas. Corresponde na Terra ao estado artificial da consciência, tal como produzido pelo hipnotismo e drogas, morfina, etc. Lembra que aqui, se a gente for fazer uma correspondência, está lá ligado com aquele terceiro ou quinto, dependendo da contagem, né? Se a gente vai de baixo para cima, o terceiro, né? Terceiro subplano, certo? Então tem algumas correlações aqui com os seres, né? Enfim. Mas isso é interessante aqui, que esse plano é o plano dos elementais superiores. E que também, como na Terra aqui, né, pra gente, ele corresponde a um estado artificial de consciência que é gerado por certas drogas e pelo hipnotismo. Ou seja,
É um estado, né, de passividade. Aí vem o próximo, que é Mahatala. É o estado que corresponde às hierarquias dos devas rasa, ou dos devas do sabor. E inclui um estado de consciência que abraça ou que engloba os 5 sentidos inferiores e as emanações de vida e ser. Corresponde a Kama e Prana no homem e a salamandras e gnomos na natureza. E então, o Patala, que é o estado que corresponde às hierarquias dos devas Ganda, ou os devas do cheiro, do odor. É o submundo ou os antípodas, Mialba. A esfera dos animais irracionais, que não tem nenhum sentimento salvo de autopreservação e gratificação dos sentidos. Também de seres humanos intensamente egoístas, acordados ou dormindo. Essa é a razão pela qual Narada, o Rishi Narada, né, se diz ter visitado Patala e foi amaldiçoado a renascer ali. Ele relata que a vida ali era muito agradável, entre aspas, para aqueles que nunca tinham deixado o seu lugar de nascimento. Eles eram muito felizes. Esse é o estado terreno e corresponde ao senso do olfato. Aqui também estão dugpas animais, elementais de animais e espíritos da natureza. Então essa é uma descrição desses 7 planos. Vocês viram que a gente conseguiu adicionar várias outras informações à nossa relação lá dos 7 planos de consciência, certo? Por quê? Isso daqui não é uma nova descrição. Não são 7 planos diferentes. A gente precisa pegar essas informações que ela jogou relacionadas aqui e tentar encaixar com aquele diagrama 4. Naquele diagrama 4 a gente tem figura A, B e C. Na figura A a gente tem o macrocosmo, os 7 planos do sistema solar. Na figura B a gente tem os planos pracríticos, que são os 7 planos do primeiro plano solar. E no terceiro a gente tem os 7 estados de consciência humanos, os 7 princípios humanos. Então você tem que pegar essas informações aqui e distribuir adequadamente ali. Porque ela não discriminou, certo? Ela dá até uma indicação. No ser humano isso daqui corresponde a Manas, a Budi. Aí você sabe que está se referindo ao terceiro. Ao terceira figura, né? E aí você vai ter que fazer esse estudo. Né? Aí agora ela diz assim, relacionando esses talas aos sentidos do homem, nós temos a tala é o sentido do sabor, é o alaico, átmico e áurico. Percebe que aqui já ela está usando o alaico no 7º. Lembra que lá quando a gente fez o primeiro estudo, alaico está no segundo plano? Eu não sei se foi aqui. Sim. Até um estudante aqui perguntou para ela, né? Por que o termo alaico está sendo relacionado ao átmico ao invés do búdico? Aí ela diz, aí foi anotado aqui, né? Que essas classificações elas não são divisões arbitrárias, fechadas, imutáveis, né? Um termo pode mudar de lugar de acordo com a classificação exotérica, esotérica ou prática. Como, à medida que o estudante avança, ele deve tentar resumir tudo isso a estados de consciência. Budi é um e indivisível. É um sentimento interior absolutamente inexprimível em palavras. Toda classificação se quebra numa tentativa de explicá-lo. Isso daqui é um enorme alerta para o estudante. Porque a nossa tendência é fixar aquilo numa lista, num recorte, num desenho e pronto. É isso. Então, a tala está relacionado com o sabor, né? O sentido do paladar. Vitala é o búdico. É o sentido de ser um com o universo. A impossibilidade de se imaginar separado dele. Lembrando que é claro, né? O sentido ali do atala é o sentido do sabor do paladar, mas ele está relacionado com o áurico, né? O átmico, né? É um de completa potencialidade, mas não de atividade.
O primeiro, o atala, completa potencialidade, mas não atividade. O segundo, vitala, está relacionado com o sentido búdico, né? O sentido de ser um com o universo e a impossibilidade de estar separado dele. Depois vem sutala, está ligado com o sentido do som, então da audição. Isso nos leva à correlação com a palavra logos. Karatala, o sentido do tato. Rasatala, urupatala, o estado de se sentir um corpo e percebê-lo. Por isso, forma rupa. Mahatala, o sentido do sabor. Aparece aqui de novo o sentido do sabor, né? E depois gândico, né? O sentido do paladar. Pro sétimo, né? Pro patala. Ela diz assim, cada um desses talas corresponde esotericamente tanto às hierarquias dianishohânicas e cósmicas, quanto aos estados humanos de consciência com suas 49 divisões, subdivisões. Cada um corresponde com e é transformado em 5 exotericamente e 7 esotericamente, estados ou tattvas, ou elementos, para os quais não há nomes definidos. Então ali, ó, cada um desses correspondem, né, tanto às hierarquias dianishohânicas, esotericamente. Então existem 7 hierarquias que correspondem a esses 7 talas, quanto aos 7 estados de consciência humano. Depois eles podem ser subdivididos em 5 ou 7, dependendo se a perspectiva é exotérica ou esotérica. 7 estados ou 7 elementos. Esses tattvas, que são elementos, né, se transformam no universo inteiro. Os 7 lokas ou talas, por reflexão, se tornam 14. Acima, abaixo, dentro, fora, subjetivo, objetivo, puro, impuro, positivo, negativo e assim por diante. Lembra do que eu falei? Para cada mais um, tem menos um. Os pares de opostos compõem o universo. A gente sempre ouve falar disso, né? O universo, ele é dual. O universo é contraste. A manifestação é contraste. Ela diz, para entender como os lokas e talas correspondem aos 49 fogos da consciência humana, é necessário classificar esses estados em 4 divisões principais. 1. Tamatras, ou os rudimentos. Bhutas, ou os elementos. Nyanendrias, que são os órgãos dos sentidos, e Karmendrias, que são os órgãos da ação. Vocês vão encontrar isso daí lá na figura 5. Eles estão subdivididos lá na figura 5. Todos esses estados e sentidos cósmicos e antrópicos, ou seja, cósmicos e humanos, têm os seus correspondentes com os nossos órgãos de sensação, ou os Nyanendrias. Que são, né, que são um rudimento, né, para se receber conhecimento através do contato direto, como visão, audição, etc. Essas são as faculdades de Sharira, Sharira é o corpo, o envelope, né, através de Netra, os olhos, o nariz, a fala, etc. Eles correspondem também aos órgãos de ação, Karmendrias, são as mãos, os pés. Exotericamente, então, nós temos 5 subdivisões de cada uma dessas 4 divisões principais, ou 20, chamadas facultativas. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Tentando. Você tem 7 talas. Ela falou, cada um deles podem ser subdivididos em 5 exotericamente e 7 esotericamente. Aí ela traz, para a gente entender como isso compõe 49, como é que esses 7 vão dar em 49? A gente vai ter que dividir eles em 4 grandes divisões. Os rudimentos, os tamatras, os bhutas ou elementos, os órgãos de sentido e os órgãos de ação. Deu 4 grupos aí. Quando você olhar pro diagrama 5 que eu coloquei aí, você vai ter lá. O que são esses tamatras? Cheiro, sabor, visão, toque,
audição, 5 exotericamente conhecidos, né? A gente tem os bhutas, que são os elementos, água, ar, terra, não são 5 também conhecidos? Você tem os órgãos de sensação. Porque se a gente tem ali os tamatras, né? Que são os rudimentos, a gente vai ter os órgãos de sensação, que permite esse contato. Nariz, né? Pro olfato, o nariz. Pro paladar, a língua. Pra visão, os olhos. Pro toque, a pele. Né? Pro som, os ouvidos. Aí você tem mais 5 aí. Olha, 5, 5, 5, 5. Adicione-se a isso. Os karmendrias são os órgãos de ação. Os pés, as mãos, o órgão de geração, o órgão de excreção e o órgão da fala. 5. 4 vezes 5 dá 20. Então, de 49 a gente já conseguiu encontrar 20. 20 desses fogos de consciência. Porque é óbvio, né, que o físico reflete, né? Ele é símbolo. Eu falei já mil vezes para vocês, né? Vamos lá então, continuando. A estes, então, são adicionados 5 búdicos. Por quê? A gente já conhece 5 deles que são exotéricos, a gente conhece. Você vai adicionar a cada um deles um nível búdico. Mais 5 deu 25, certo? Muito bem. Exotericamente, Budi se diz perceber, né? Ou seja, suas percepções são adicionadas aos outros. Porque exotericamente, Budi é discriminação. Exotericamente, nas filosofias da Índia, Budi é discriminação. Não é o Budi que a gente normalmente relaciona aqui, né? Mas, esotericamente, Budi alcança percepção apenas através do mano superior. Então, apenas 20 faculdades são enumeradas na classificação esotérica. Porque isso aqui é Sankhya, a gente já estudou isso, eu já estudei Sankhya com vocês. Lembra que uma vez eu apresentei para vocês como é que o universo surge na perspectiva Sankhya? Tem lá Purusha e Prakriti, etc, etc. A gente teve uma aula dessa em Encantaria, onde a gente fez um paralelo entre a perspectiva Sankhya e a perspectiva da Encantaria. Se vocês lembram disso, vocês vão lembrar que no Sankhya são 25 elementos. São os 25 bloquinhos do que tudo é feito. Aí ela fala, isso dá 25 porque são esses 20 mais um búdico adicionado. Só que esotericamente o búdico só percebe através de manas. Então, esotericamente só se conta 20. Ela diz assim, mas cada um desses 20 existe como um estado positivo e negativo. Então, se eles são 20, mais 1, mais 2, mais 3, mais 20... tem um correspondente menos. Tem o seu correspondente negativo. Isso dá quanto? 40. Além do mais, existem 2 estados subjetivos que respondem a cada divisão. A cada divisão. Então, a cada um desses grupos de 4, você tem que adicionar 2 estados subjetivos, que dá 8. 40 mais 8? 48. Esses, sendo subjetivos, não podem ser dobrados, né? Porque eles estão lá no ponto do zero, né? Então eles não podem ser jogados um para cada lado. Então aí nós temos 48 cognições de Budi. Esses, com Maya, que os inclui a todos, correspondem a 49. Maya, aí vamos lembrar lá, né? Vamos lá. Maya está para o espírito universal, vou usar essa palavra para não usar um termo aqui em sânscrito adicional, como que é a substância diferenciando, certo? Está para aquele espírito universal, como a Maya ilusão, né? Como a ignorância,
a ignorância está para o nosso espírito individual. Então, Maya é o poder intrínseco, a substância brilhante, ou o espírito, como vocês queiram chamar, intrínseco àquilo de assumir 1000 formas. Maya, então, é a matéria que se diferencia. Maya, então, é a aparência de Mula Prakriti, a matéria raiz, a substância raiz indiferenciada. Por isso, Maya é o poder do Logos. E o ignorante, por conta dessa Maya, chama Logos de Deus, ao invés de reconhecê-lo em si. Porque o equivalente desse Maya no nível humano é a nossa ignorância. O poder do Logos, que é o que dá a aparência diferenciada da substância, no nosso próprio nível, é aquilo que nos faz nos conceber como entidades separadas, distintas do Logos. Então esse é o 49º fogo. Ela diz: uma vez que você tem alcançado a cognição de Maya, você é um adepto. Que é basicamente o quê, né? Uma vez que você tenha atravessado os véus aparentes, você é um adepto. Quando você olhar por debaixo do véu, você é um adepto. Então vamos lá. Nos blinds exotéricos, né? Então nesses subterfúgios exotéricos, os Brahmanes contam 14 lokas, a Terra incluída, dos quais 7 são objetivos, embora não aparentes, e 7 subjetivos, ainda assim completamente demonstráveis para o homem interior. Olha, é importante notar isso que ela fala. 7 são objetivos, embora não aparentes, e 7 subjetivos, embora demonstráveis para o homem interior. Da mesma maneira, quando a gente fala... Quer outro blind? Vou mostrar outro blind relacionado com lokas. Quando a gente vai estudar budismo, quantos planos o budismo exotérico divide? São 3. 3, né? Quais são? Kama Loka, Rupa Loka e Arupa Loka. Aí quando você vai ler a descrição do Kama Loka, o que lá os textos dizem que corresponde ao Kama Loka? Que tipo de ser que vive no Kama Loka? O que tem no Kama Loka? Quais são os reinos que compõem o Kama Loka? 6 reinos, basicamente, né? Reino infernal, espíritos famintos, animais, humanos, asuras e devas. Sendo que esses devas no Kama Loka têm 11 subdivisões. Certo? Aí eu digo assim, se você lê exotericamente, você vai entender que o Kama Loka se refere também ao nosso plano físico, certo? Então, que aquele humano que está lá, somos nós. E que aquele animal que está lá, é os animais que nós vemos aqui. No Kama Loka. Não é? Não? Não é isso que você entende? Não é isso que você entendia? Sim, pela literalidade. Assim. Então, se você vai ler lá budismo, qualquer lama. Ah, sim, sim. Qualquer lama ensinando. Eu traduzi um recentemente. Quando ele ensina publicamente, ele explica isso. O Kama Loka tem esses 6 reinos, tem os demônios, tem os seres infernais, tem os animais, tem os humanos, parará, parará. E você entende que há humano nós, animal esses aqui, deve ter uns seres nos infernos, deve ter uns devas. É um blind, porque esotericamente o Kama Loka é um plano invisível para nós. Ele é o primeiro estado do pós-morte. Esses 3, Kama, Rupa e Aloka, podem ser divididos em 7. Percebe?
E aí ó o blind. O não iniciado, ele entende literalmente que se ele morrer, ele pode renascer como um animal. Aqui nessa terra. Ah, por isso. Ele pode renascer num inferno físico. Ele pode renascer como um deva físico. Só que todos esses estados são estados pós-morte. São todas possibilidades de estados pós-morte. Claro que na literatura budista exotérica misturado com informações sobre outras coisas. Como, por exemplo, os diferentes tipos de hierarquias que vivem nesses planos correspondentes e etc. Estados de consciência. O não iniciado, não sabendo ler, toma literalmente, ensina literalmente, e aí a gente vai acreditando em superstição em cima de superstição. Entende? Pra você ver. Então, esse é um blind que eu posso mostrar na literatura budista, que a gente tem proximidade, eu já estudei muito isso com vocês. E a gente vai ver aqui, então, mais na questão hindu, né? Mais na literatura hindu. Então, ela relaciona aqui os 7 lokas divinos e os 7 lokas infernais, né? Da literatura Brahmani. Então, vamos lá. Os 7 divinos, de baixo para cima. Burloka, a terra. Bhuvarloka, o espaço entre a terra e o sol. É o nível dos munis. Svarloka, o espaço entre o sol e a estrela polar, que é o nível dos yogis. Maharloka, o espaço entre a terra e o limite extremo do sistema solar. Ela tem uma nota. Todos esses espaços denotam as correntes magnéticas especiais, os planos de substância e os graus de aproximação que a consciência do Yoga ou Shela faz para assimilar-se com os habitantes desses lokas. Então, é uma indicação esotérica essa nomenclatura ou essa descrição da relação, a distância daqui para lá, enfim, isso é uma indicação prática, né, que pode ser aplicada de maneira prática para o Shela. O Janarloka, que está além do sistema solar, a morada dos Kumaras que não pertencem a esse plano. Taparloka 6, ainda além da região Mahátmica, a morada das deidades Vairaja. E 7, Satyaloka, a morada dos Nirvanes. Então esses são os 7 lokas divinos. Vocês conhecem o Gayatri Mantra, né? Como é que o Gayatri Mantra começa? Om Bhurva Svaha, que é os 3 primeiros lokas, que são tomados como um símbolo de todo o universo, né? E os 7 lokas infernais, também, de 1 para 7, né, de baixo para cima. Patala, que é a terra, aí Mahatala, Rasatala, Talatala ou Karatala, Sutala, Vitala e Atala. Sobre isso ela tem uma notinha que diz: esses os Brahmas leem a partir de baixo, né? Ou seja, eles são espelhados. O Burloka é a terra, Patala é a terra. Então o 2 com o 2, o 3 com o 3, etc. Não, esqueci o termo. Continuando então. Todos esses 14 são planos de fora para dentro, estados de consciência através dos quais o homem pode passar e deve passar, uma vez que ele está determinado a passar através dos 7 caminhos e portais de Dhyani, da concentração, né? Você não precisa estar desencarnado para isso. Tudo isso é alcançável na Terra em uma ou mais encarnações. Veja a ordem. Os 4 inferiores, 1, 2, 3 e 4, são rupa, isto é, eles são realizados, né, pelo homem interno com completa concorrência da porção divina ou elementos do manas inferior e conscientemente pelo homem pessoal. Os 1, 2, 3 e 4. Os 3 estados superiores não podem ser alcançados e lembrados por esse último, pelo homem, né, não comum, a não ser que ele seja um adepto completamente iniciado. Então a gente acessa 1, 2, 3 e 4. Ou a gente tem condições de acessar por intenção ou não, às vezes até. Né?
Embora, né, quanto mais alto ali, acho que o 3 e o 4 já você tem que realmente, você tem que focar, né, para alcançar. Mas ela fala, um Hatha Yogi nunca passa além de Maharloka psiquicamente, que é o 2, aliás, que é o 4, e do Talatala, que é o 4 lá do correspondente infernal, né, terrestre, psicomentalmente. Então, o Hatha Yogi, ou assim, um yogi não iniciado, né? Ele nunca passa além do Maharloka psiquicamente, nem do Talatala psicomentalmente. Porque aquele. Se vocês estudaram o diagrama, vocês vão ver que os talas nessa correlação aqui correspondem a estados mentais lá, né? Vamos ver isso. Se vocês olharem para o diagrama 5, a gente tem a descrição assim. Burloka, o habitat do homem bom, dos homens bons e racionais, pensantes, né? É um estado psíquico. Então, assim, não é um estado físico, é um estado mental, né? É o estado psíquico de um ser humano assim, virtuoso, comum, né? O correspondente dele no Tala é o Patala, que é o estado do corpo grosseiro animal do homem e a personalidade. Então, tá vendo? Ó, é uma correspondência aí. Mais um, menos um. Aí vai, Bhuvarloka é o estado no qual o homem pensa mais da sua condição interna do que na sua personalidade. Tá vendo? Não é um lugar, é um estado de consciência. O seu astral passa para essa esfera, ou seja, a tua substância astral começa a vibrar nessa condição. E assim, a substância. Esse é o estado psíquico superior. O correspondente dele lá, que seria aí o menos 2, é o Mahatala, é a morada da sombra astral do homem, né, a sombra do corpo grosseiro, né, a sombra astral do corpo grosseiro do homem, cuja sombra assume as características dessa esfera. 3, o Svarloka, é o estado onde o yogi perdeu todos os gostos, né, os sabores, e começou a arrumar, né, na direção da reunião. É um estado de santidade. O menos 3 é o Rasa Tala, é onde o Kama anseia pelo sabor de tudo. Você viu? Aqui, ó, mais 3, mais elevado, menos 3, correspondentemente mais inferior, mais, né, grosseiro. Maharloka, onde o Manas inferior perdeu toda a afinidade kâmica, ou seja, aqui o percebedor perdeu, ele se neutralizou em relação ao Kama. É um estado de super santidade. E aqui é o limite, né, para o não adepto. Né, um místico, vamos dizer, um místico, como ela coloca ali, um Hatha Yogi, ele pode chegar nesse estado, né? Mesmo sem ser um iniciado, sem ser um adepto. Ele pode chegar nesse estado. O correspondente lá, menos 4, é o Talatala. É onde o Manas inferior se agarra à vida senciente e objetiva. É câmico. Então, se no menos 3 ele estava ali, né, arrastado pelo Kama, no 4 ele está escravo do Kama. Então, se você tem numa ponta o místico mais elevado, aqui você tem um homem bicho, né? Não importa a intelectualidade dele. Ele pode ser extremamente intelectual e exatamente por conta desse estado câmico ser capaz de tecer os mais belos discursos. Fazer o mestre Kutumi, o mestre Mori, inclusive, se refere a um lama que morava numa vila perto de onde ele estava naquele momento, que tinha essa capacidade. Ele era um alcoólatra completo, um Dugpa semiconsciente, não era um feiticeiro muito poderoso, mas ele era um orador maravilhoso. Então, ele podia reunir os monges Geluk para fazer todo mundo chorar e, no final, colocar todo mundo no sono mesmérico e roubar todo mundo. E dava os mais lindos ensinamentos. Entendeu? Então, assim, você precisa entender que Manas, o princípio da intelectualidade, da mente intelectual, Manas, esse Manas inferior, né, que a gente chama, ele é o campo da batalha, porque ou ele vai se elevar e se unir ao Pai no céu, ou ele vai ser dominado pela força
terrestre, animal, mas ele não perde a qualidade intrínseca a ele, né? Ou seja, se ele é humanas inteligente, ele continua inteligente. Inteligente no nosso sentido, né? De intelectual, né? Compreende? Aí vem o quinto, Jnana Loka. Aí a partir daqui, ó, já não é mais Rupa, é Arupa. Então, Jnana Loka, humanas está completamente livre de kama e se tornou um com o ego. Ego no sentido da palavra mesmo, o eu. Kumara, o estado de Kumara. Então aqui, fusão. Né? O menos 5 é o Sutala. Humana se tornou em sua completude um escravo de kama e é um com o homem animal. Aí o 6, Taparloka. Mesmo que ele renasça de novo, ele agora se tornou invulnerável, inconsumível. É o estado de Cristo interno. O menos 6 é o Vitala. É quando isso é alcançado, o superior se quebra do inferior inteiramente. A corda se partiu. Então aqui o percebedor perdeu a conexão dele com a tríade superior. E aí, o 7, Satyaloka. Nesse estado, o yoga alcança o samadhi mais elevado. Ele está na fronteira da grande escolha, correspondente ao menos 7. O homem morre, mas apenas para renascer imediatamente. Nenhum lugar significa nenhum Dewati. Morte espiritual, aniquilação. E a gente vai ver esses estados nos nossos estudos futuros sobre pós-morte. A gente vai entrar num estudo mais aprofundado sobre pós-morte e eu espero que a gente expanda mais nossa compreensão, né? Ok? Então essas são o que ela diz sobre esses 3, né? Aí vamos continuando aqui nas notas dela, aqui na instrução esotérica. Ela diz assim, ó, para se tornar um Raja Yogi, né? Raja Yoga é yoga real. É o tipo de yoga que todo Shela, a despeito de qualquer que seja a tradição da qual ele venha, ele vai ter que, na prática, se tornar um Raja Yogi. Então, para se tornar um Raja Yogi, um Shela tem que se elevar até o 7º portal, o Satyaloka. Para tal, os mestres yogis nos dizem, aliás, pois tal, os mestres yogis nos dizem, é a fruição de Idya, ou o sacrifício. Quando Bur, Bhuvar e Svarga, o estado 1, 2, 3, são atravessados de uma vez e a consciência do yoga está em Maharloka, no 4º, ele está no último plano, estado entre inteira identificação do pessoal e do mana superior. Então aquele 4º é a fronteira. Uma coisa deve ser lembrada, ela diz. Enquanto os estados terrestres ou infernais, entre aspas, são também 7 divisões da Terra, pois planos ou estados, tanto quanto divisões cósmicas, os saptalokas divinos são puramente subjetivos, ou seja, né, então, enquanto aqueles atalas, eles também sejam 7 divisões da Terra, numa leitura geográfica, né, os divinos saptaloka, né, os lokas, os planos divinos, são puramente subjetivos e começam com o plano da luz astral psíquica, terminando com Satya, ou estado de Jiva Mukta. Né? Então, o Saptaloka ali já começa do plano psíquico, ele não começa num plano físico. Por isso que eu falei, é um estado de consciência. Não quer dizer que você não esteja encarnado. Como ela falou, você pode visitar todos eles estando num corpo, são estados de consciência. Ela diz, esses 14 lokas ou esferas formam a extensão do Brahmanda, ou seja, do mundo, o ovo de Brahma. Os 4 inferiores são transitórios, com todos os seus habitantes, e os 3 superiores são eternos. Isso é, os 4 primeiros, planos e sujeitos, né? E os seus habitantes, né? Duram apenas um dia de Brahma, ou seja, uma Vantara, um ciclo planetário, com suas 7 rondas, mudando com cada kalpa. O último dura por toda uma idade de Brahma.
que, né, é o Mahamavantara, o grande ciclo universal. Então a gente viu ali que nesse diagrama a gente tem ali a divisão de Rupa e Arupa, né? A gente tem ali, ela coloca uma nota que os elementos têm aquela ordem ali regular, vocês podem ver ali no diagrama 5, né? Que eles estão relacionados como terra, água, ar, fogo, e aí as substâncias elementais, que são o éter, chama divina e a caixa. Mas ela diz na nota que o fogo permeia todos. Porque esse fogo representa o fogo, né? Então o fogo permeia todos esses planos. Forrado. E por isso, no nosso grupo, a gente adota o fogo como símbolo da divindade, né? Aí ela fala que noutra nota. Os lokas divinos e terrestres ou infernais são reflexos um do outro. Então também são as hierarquias em cada um em pares de opostos nos dois polos das esferas. Tudo, né, em todo lugar estão tais opostos, bom e mal, luz e escuridão, masculino e feminino. Aí tem uma nota de quem compilou que diz assim: o estudante deve notar cuidadosamente as correspondências entre lokas e talas, isto é, como por exemplo Mahalokara e Talatala. Também a antítese entre o superior e o inferior nas categorias divinas e infernais deve ser mantida em mente. Números são usados para mostrar correspondências, mas apenas por esse propósito. De Burloka até Satyaloka, o Shela está espiritualmente se elevando cada vez mais alto. De Patala para Atala, o homem está espiritualmente caindo mais e mais fundo. Os nomes dos talas são os mesmos nas categorias exotéricas dadas acima, mas os significados esotéricos adicionados a eles são completamente diferentes. Lembra que eu falei lá em cima, nas 3 categorias, a última delas eram justamente os talas, que ela diz é o que mais se aproxima do significado esotérico. Mas você viu que tem uma diferença de significado, né? Então que o estudante estude lado a lado os blinds esotéricos e as verdades esotéricas, e ele vai obter daí, né, muitas indicações a respeito da leitura de obras exotéricas em geral. Ela diz também: os lokas e talas representam planos de consciência nessa terra, através dos quais todos os homens devem passar, e através dos quais o Shela deve passar em seu caminho rumo ao adeptado. Todos passam pelos lokas inferiores, mas não necessariamente através dos talas correspondentes. Claro, né? Porque os talas incluem estados tensos. Eles são os 2 polos de tudo, 7 estados dentro de cada estado. Aliás, existem polos em tudo, 7 estados dentro de cada estado. Os brahmanes e budistas consideram os talas como infernos, mas a palavra deve ser assumida figurativamente, porque lembra aqueles talas lá, eles não são infernos físicos, eles são estados de consciência que o homem cai, né? Aí ela diz: nós estamos no inferno sempre que sofremos, estamos em miséria, em má fortuna e assim por diante. Quanto mais baixo você vai nos talas, mais intelectual você se torna e menos espiritual. E isso daqui é uma chave enorme para a condição moral da humanidade. Você pode ser um homem moralmente bom, mas não ser espiritual. Outra diferenciação. Você pode ser moralmente bom e ainda assim não ser espiritual. Ou seja, você pode obedecer muito bem às leis do seu país, ou às leis do que é correto, né, as indicações de virtude da sua religião, e ainda assim não ser uma pessoa espiritual. Não ter uma visão espiritual da vida, não ter sensibilidade espiritual, intuição, está completamente fechado. Ela diz: o intelecto pode permanecer muito proximamente aliado com o kama. Isso daqui eu já expliquei. Um homem pode estar em um dos lokas, isto é, um dos planos de consciência representados, né, por aquele loka, e pode visitar um ou todos os talas, sua condição naqueles dependendo do loka ao qual ele pertence.
Então você pode estar no Loka 1 e de repente entrar num estado de consciência que corresponde a qualquer um dos talas. Mas a experiência que você vai ter desse estado de consciência vai corresponder, vai depender do Loka em que você está, né? Então, qualquer um deles, né? Assim, um homem em Burloka, né, no primeiro ali, pode passar para os talas. E pode até o diabo, ela diz. Se ele está em Buvarloka, que é o segundo, ele pode visitar os talas e não se tornar tão ruim. Né? Então, se ele está no primeiro, ele pode virar um demônio, né? Dependendo do tala ao qual ele vai, né? Se ele está no segundo, ele pode, né, ao entrar nos estados de tala, ele pode não se tornar tão ruim. Mas se ele alcançou o Satya Loka, o sétimo do Loka divino, né? Ele pode entrar em qualquer tala sem perigo. Porque, insuflado pela sua própria pureza, ele jamais pode ser engolfado. Os talas são estados do intelecto cerebral, enquanto que os lokas, ou mais acuradamente os três superiores, são espirituais. Assim, um Shela pode estar entre Maharloka 4 ou Janarloka 5, quando a espiritualidade está no máximo nele. E entre Tala-Tala e Sutala, quando a intelectualidade é suprema. A consciência não pode estar inteiramente em dois planos, em dois lokas, ao mesmo tempo. Os estados superiores e inferiores não são completamente incompatíveis, mas se você estiver no superior, você vai ficar num estado meio... sonhando meio... como explicar? Porque essa expressão will gather é usada quando você fica boiando, sabe? Você fica sonhando de olho aberto. Então você vai ficar meio aéreo. Isso. No inferior. Tá? Então, eles não são incompatíveis completamente. Mas se você estiver no superior, no inferior, você vai ficar meio aéreo. Ó, para poder lembrar do estado superior ao voltar para o inferior, a memória deve ser levada junto para o superior. Um adepto aparentemente pode gozar de uma consciência dual. Quando ele deseja não ver, ele pode se abstrair. Então ele está funcionando num plano aqui externo. Ele não quer ver alguma coisa que está acontecendo aqui, ele joga a consciência dele para outro plano. Parece que ele está aqui, mas ele está fora. Aí ela diz, ele pode estar num plano superior e ainda assim voltar e responder questões feitas a ele. Mas nesse caso, ele vai retornar momentaneamente ao plano material, disparando de novo para cima. E ela diz, essa é a única salvação em condições adversas. Então, imagina um adepto, foi preso, está sendo interrogado numa sala de tortura. Ele traz a consciência dele para o plano físico, responde o que foi perguntado e sai. A capacidade dele de fazer isso é a única salvação dele. Certo? De não sofrer, né, aquilo. E em outros casos também, né? Aí ela diz, o estudante que não é naturalmente psíquico deve fixar a consciência quádrupla num plano superior e pregá-la ali. O que é a consciência quádrupla, tá? É o quaternário. Físico, quaternário, físico, astral, prânico, câmico. Ou seja, sua consciência pessoal. Você deve pegar isso, jogar no plano superior ao que você está e segurar ali. Ela diz que ele faça um bolo, que ele faça uma trouxa, digamos assim, com esses 4 inferiores e os pregue a um estado superior. Ele deve centrar nesse estado superior, tentando não permitir que o corpo e o intelecto o arrastem para baixo e o carreguem. Ela diz, play ducks and drakes com o corpo, que significa que você deve tratar o seu corpo, né, com, sabe, o mínimo de atenção. Aquilo para mantê-lo ali.
tá? Coma, beba, durma, mas vivendo sempre no ideal. Pessoas vacilantes pulam de um estado de consciência para outro sem autodireção ou controle. Tem uma nota aqui, que é uma citação do Bhagavad Gita, né? Tendo fixado sua mente no verdadeiro eu, ele deve pensar em mais nada. Qualquer que seja o objeto da mente para onde a mente constante vá, ele deve subjugá-la e trazê-la de volta e colocá-la no espírito. Aí tem uma nota que diz assim, o estudante não deve colocar nisso, né, nisso que ela falou aqui, né, sobre você atender às necessidades do corpo, né? Você não deve colocar aí os vícios físicos, paixões, etc., como não sendo de importância. A HPB em muitas ocasiões denunciou esse tipo de passar a mão na cabeça, né? Como a coisa mais maligna e sendo totalmente oposto ao ocultismo. A pureza é essencial como um primeiro passo e permanece essencial, né, por todo o caminho, se o estado de Dugpa, né, o estado de feiticeiro das sombras deve ser evitado. Mas o corpo deve ser tratado com indiferença, os seus gostos desconsiderados e mesmo opostos, até que suas vozes não mais sejam ouvidas como um elemento distraidor. Mais algumas notinhas sobre os lokas. Ela fala isso aqui sobre o burloka. O burloka é o estado de vigília no qual nós vivemos normalmente. O primeiro ali. É o estado no qual os animais também estão, onde eles sentem a comida, o perigo, etc. Ele começa com o manas inferior. Os animais não sentem como os homens, né, como seres humanos. Um cachorro pensa mais em seu mestre ficar com raiva do que da dor de fato do chicote. O animal não sofre em memória e imaginação. O sentimento passado e futuro sentimento passado e futuro, bem como dor presente e atual, como o homem. Ela diz sobre o Svarloka, que é o sétimo. Para estar no Svarloka é estar completamente abstraído nesse plano, deixando apenas o instinto funcionar, de modo que no plano material você se comportaria como um animal. Yogis Não, Svarloka é o terceiro, desculpa. Não é o sétimo, é o terceiro. Yogis são conhecidos, né, na Índia, né, por terem se cristalizado nesse estado. E então eles têm que ser alimentados por outras pessoas. Aí aqui vocês vão ver onde é que está o nível de Samadhi de vários seres que a gente considera assim, uau, nossa. Um yogi perto de Allahabad, por 53 anos, ficou sentado numa pedra, seus chelas, né, os seus discípulos, mergulhando ele no rio toda noite, então devolvendo ele de volta. Durante o dia, sua consciência retorna ao Burlock e ele fala e ensina. Outro yogi foi encontrado numa ilha perto de Calcutá, cujos membros, as raízes das árvores, tinham crescido em torno. Cortaram, né? E na tentativa de acordá-lo, tantos ultrajes foram infligidos que ele morreu. E essas histórias abundavam na Índia, né? Hoje em dia, talvez ainda se encontre também, né, alguns faquires e tal, né? Mas lembra que esse Svarloka é o terceiro, ele corresponde àquele terceiro. Quando a gente estudou sobre esse terceiro lá atrás, o que ela falou sobre isso? O Buda solitário pratica Buda, é até ali que vai o nível dele, e não mais. Além disso, só um Bodhisattva, só o Arahat, né, etc. Enfim. Então, muitos místicos religiosos alcançam esse tipo de Samadhi, né, e confundem com a fusão no ser, né, por representar uma completa abstração desse plano. Rasa Tala, que é o Tala correspondente ao terceiro, né? Ela tem uma nota bem interessante sobre esse Tala. Ela diz assim:
O amor materno, como instinto, está entre Rasa Tala e Tala Tala. Está entre o terceiro e o quarto dos talas. Porque tem a ver com cama, né? E no ser humano, obviamente, a cama no animal, no ser humano está adicionado à intelectualidade, né? Você vai entender por que o amor materno, às vezes, leva aos piores desmandos, né? Vitala, que é o segundo dos talas, representa um estado tanto sublime quanto infernal, porque a gente lembra que esses talas, eles têm as representações lá naquela terceira que correspondem aos lokas, né? Aquele estado que para o mortal é uma separação completa do ego da personalidade, ou seja, do eu, do verdadeiro eu da personalidade, é para um Buda uma separação meramente temporária. Para o Buda é um estado cósmico. Porque você tem que entender que esse Vitala corresponde ao quê? Sexto plano. Lembra? Vitala, uma mudança um pouco para melhor, matéria com um pouquinho de diferenciação. Isso é um blind, né? Aí você vê aqui ela dando... Ela ensinou sobre blind lá e ela veio e jogou um blind aqui de novo. Aí você fica, oxe, mas como assim? Então quer dizer que o adepto, se ele descer no tala infernal, ele é um estado sublime? Esse aqui é o dever de casa que ela deixou para testar se você prestou atenção e eu acabei de estragar o negócio para vocês, né? Ela tem uma nota aqui. Os elementais na luz astral são reflexos. Tudo na Terra é refletido ali. É destes que as fotografias são às vezes obtidas pelos médiuns. Os médiuns inconscientemente os produzem como formas. Os adeptos os produzem conscientemente através de Kriya Shakti, trazendo-os então, né, para baixo por um processo que pode ser comparado ao foco dos raios de luz por uma lente, né, uma lupa, né? Quando você coloca um raio de um sol por uma lupa, ele não concentra, que queima. Então isso daqui tem a ver com o processo de materialização, né? Porque os elementais, lembra lá que a gente estudou lá atrás, os elementais estão lá no primeiro plano, né? Porque o primeiro plano, o sétimo subplano do primeiro plano do sistema solar, ou seja, o primeiro subplano do primeiro plano de Prakriti é o plano das pequenas vidas, dos elementais como pequenas vidas. Ela diz, os elementais da luz astral são reflexos, porque tudo que está nesse primeiro plano se reflete no plano astral. Aí os médiuns é que dão forma a esse reflexo no plano astral. E eles fazem isso inconscientemente. Assim como eles, nos casos de médiuns físicos, né, de materialização, é a mesma coisa. Só que eles fazem sem controle, enquanto que um adepto, ele controla esse processo de pegar esse reflexo e materializar. Por exemplo, ele escreve uma carta fisicamente, pega o reflexo dessa carta e materializa do outro lado do mundo, se necessário, tendo as condições magnéticas, obviamente, adequadas. Então isso daí é uma nota sobre o 2, o plano 2. Uma nota sobre o plano 6, os Vairagyas, que são a hierarquia lá do plano 6. Ela diz, os Vairagyas pertencem a e são os egos ardentes de outros Manvantaras. Eles já se purificaram no fogo das paixões. São eles que se recusaram a criar. Eles alcançaram o sétimo portal e recusaram o Nirvana, permanecendo pelos Manvantaras posteriores. Essa daí eu não vou explicar não, porque eu já falei tanto sobre essas relações que eu vou deixar para que vocês meditem sobre isso. Nota sobre princípios. Corpo, astral, kama, manas inferior, mana superior, buddhi e aura átmica ou ego ou ovo áurico são dados como princípios. A vida é um princípio cósmico universal e, não mais do que Atma, não pertence a nenhum indivíduo. Prana e o envelope áurico são essencialmente o mesmo. E, de novo, como Jiva é a mesma deidade universal, ou seja, vida. Os 7 passos de Antakarana correspondem aos lokas. Antakarana é a ponte que liga o percebedor ao eu superior. Então ela está explicando aqui uma outra forma de ver princípios. Como eu disse que a gente ia ver princípios de várias maneiras. Aqui a gente já está vendo corpo, astral, kama
Manas inferior, Manas superior, Buddhi e ovo áurico. Aí ela diz que ela tirou dessa lista aqui a vida, né, que é Jiva, né, porque Jiva é uma vida universal, um princípio cósmico. E Prana é a mesma coisa lá que o ovo áurico. Não pode ser considerado separado. Sentidos. Toque e sabor não têm ordem. Todo sentido permeia o outro. Todos eles sendo, na verdade, um único sentido atuando através de diferentes órgãos de sensação. Obviamente, se você for pensar, é tudo toque. É tudo contato, afinidade, né? A onda de ar toca no tímpano, toque com células especializadas, gera audição, e etc. Todos os sentidos são diferenciações do um sentido consciência. Daí que nós podemos sentir cores e ver sons. Não há uma ordem geral. Aquele sentido mais desenvolvido é o primeiro na contagem para aquela pessoa. Cores. Uma questão foi perguntada por que o azul... A gente está falando aqui das correlações do diagrama 5. Uma questão foi perguntada por que o azul, a cor do ovo áurico, a correlacionada, deveria ser colocada no diagrama como correspondendo à Terra. HPB apenas disse em resposta que o azul era uma cor em si mesma, uma cor primária. O índigo também é uma cor primária, não um tom de azul. E que o violeta também era uma cor. Os estudantes devem aprender todas as correspondências dadas no diagrama, de modo que cada loca, cada sentido, cada cor deva imediatamente ser relembrado sem esforço todas as correspondências. Tá aí o dever de casa de vocês, se vocês querem avançar em estudo de ocultismo, pelo menos, né? Mas assim, tornar esse diagrama na ponta da língua, de modo que você falou de um, você saiba todas as correlações. Outra nota aqui para fechar. Não tem. É isso. Concluímos esse estudo.